72 horas, não sei, gente. Não faço a mínima ideia do que eu vou sentir pela frente, porque se agora eu tô com a fome que eu tô, eu fico pensando em amanhã nessa hora, né? Eu realmente não faço a mínima ideia. Eu nunca passei disso. Então, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, bom, Deus o sabe. Olá, eu sou o pastor Matheus Borchardt, sou pastor luterano e já estou há quase 24 horas em jejum. A minha ideia hoje é falar um pouco com vocês sobre a minha experiência, dividir ela sobre esse assunto que é tão... É um tabu dentro da igreja luterana e de muitas outras igrejas também, e inclusive muitas igrejas que praticam o jejum, eu vejo que eles fazem com o objetivo errado. Bom, uma coisa que é muito clara dentro do jejum é que o jejum ele não é feito ah, propositalmente para a gente expor, olha, estou de jejum, né? Jesus até combateu esse tipo de ideia. Mas como assim, gente? Essa é uma ideia pouco difundida dentro do luteranismo. Eu quis então dividir com vocês essa experiência de fazer o jejum, ainda mais para mim que está sendo desafiador. Eu já tinha feito antes jejum de 24 horas, mas tentar fazer de 72 horas tá assim, ó, mentalmente está sendo bem difícil para mim pensar sobre isso. E bom, vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas sobre essa prática tão antiga, né, dos cristãos e também dos judeus. Muita religião também, além do cristianismo, pratica isso, né? Mas vem comigo que a gente vai falar um pouco aí sobre o jejum. Bom, gente, existe uma ideia popular que o jejum ele foi abolido no Novo Testamento. Essa é uma ideia falsa, ela vem daquela prerrogativa de que todas as leis foram abolidas no Novo Testamento, né? O que é uma ideia um tanto precipitada, né? Mas sobre o jejum a gente tem, né? Tanto a gente consegue ver Jesus praticando o jejum no Novo Testamento, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto em jejum, como também a gente tem uma fala específica dele sobre o jejum que eu quero ler com vocês aqui. Jesus foi questionado, né? Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Jesus ele fala claramente aqui que enquanto ele estava com seus discípulos não havia motivo de jejuar, afinal era uma grande dádiva estar com Cristo ali, mas que assim que ele não estivesse mais com eles, os discípulos fariam o jejum, né? Então isso é um ensino muito claro, né? A gente tem aqui uma direção muito clara dizendo que sim, o jejum ele não foi abolido, o jejum ele continua sendo uma prática espiritual. Mas como é que a Bíblia define então o jejum, né? Eu tenho um léxico que é tipo um dicionário, né, que ele explica o que as palavras significam. Ele é o léxico grego-português. Ele explica jejum, que é nesteuo, a palavra jejum em grego, e ele define assim: ficar sem comer por um tempo determinado como observância religiosa. Na Bíblia a gente vê vários desses propósitos, né? A gente vê nações deixando de comer, pedindo para Deus atenção para uma guerra, para que Deus desse a vitória. A gente vê as pessoas em jejum por conta do arrependimento, né? Eles viram que fizeram algo errado e jejuaram ali como uma manifestação do seu remorso, né? Da sua culpa, como um pedido de perdão para Deus, né? E muitas vezes a gente tem também o jejum como uma forma de pedir um favor para Deus, né? Então tem a história lá de Davi, que, por exemplo, ele tinha um filho que era um filho de fruto de um pecado dele, né? Que acabou ficando doente e enquanto o guri estava doente, Davi ficou sem comer
a fim de que Deus pudesse ter atenção para Davi ali, para as orações dele, o que não aconteceu, né? Então já fica a dica aqui, não é porque você vai fazer jejum, por mais longo ou mais curto que seja, que Deus vai atender o teu pedido, né? Não, não é uma barganha, tá? É uma prática espiritual, talvez vai ser atendido se você está querendo chamar a atenção de Deus para uma súplica, ou talvez não, né? Mas eu vejo que o jejum em si ele tem propósitos que vão muito além disso, né? Eles trazem consigo reflexões muito profundas e eu acredito que cada pessoa vai experimentar isso de uma maneira, mas de certa maneira geral, assim, a gente acaba tendo reflexões parecidas também, né? Bom, como eu falei para vocês, eu tô já quase 24 horas sem comer. A última vez que eu comi foi ontem, às 21 horas. E agora que eu tô gravando o vídeo, agora são exatamente 7h01. E bom, gente, o que eu posso falar para vocês, né? Uma das coisas que eu resolvi fazer jejum, especialmente esse jejum comprido, né? Abrindo o coração aqui com vocês, né? Mas é porque eu vi que eu estava dando meus pensamentos, a minha cabeça, o meu coração, os meus sentimentos, eles estavam muito dependentes de uma coisa acontecer. E, e eu fiquei pensando assim, poxa, mas tá errado eu colocar tanto os meus pensamentos aqui, tanto minhas preocupações, minha ansiedade, numa coisa que é tão fútil, tão vazia, né? Isso estava me incomodando muito tempo. Eu pensei, cara, eu acho que vou fazer um jejum para tentar me lembrar do que realmente é importante, tentar colocar as coisas nos lugares certos, né? E não viver pelas coisas, não ser consumido tanto por circunstâncias exteriores, né? Bom, o jejum tá caminhando por esse propósito, mas como eu falei, gente, às vezes a gente vai tendo várias outras reflexões aí nessa caminhada do jejum, né? E uma das coisas que eu já compartilhei com vocês num vídeo antigo que eu fiz sobre o jejum, é que o jejum ele faz a gente se deparar com uma ansiedade primordial que existe dentro da gente, vamos dizer assim, uma ansiedade básica que existe dentro de todo ser humano, que é o que eu vou comer, né? Como é que eu vou alimentar o meu corpo. E geralmente a gente sempre está saciado, né? A gente toma café da manhã, a gente às vezes entre o café e o almoço ainda come um lanchinho, almoça, sobremesa, janta, né? Às vezes depois da janta ainda come alguma coisa. Então a gente sempre está saciado da nossa fome, né? E parece que por essa ansiedade básica, ela tá saciada, a nossa ansiedade ela se manifesta em outras coisas, né? Então a gente começa a ficar ansioso com o dia de amanhã, com o trabalho, com o dinheiro, com as finanças, né? Com um relacionamento, com os estudos, seja, cada pessoa vai experimentar essa ansiedade de uma maneira diferente, né? Mas o ponto é esse, né? Parece que por aquela ansiedade básica tá concretizada, ela tá sendo saciada, a gente vai, essa ansiedade ainda assim se manifesta em outros pontos da nossa vida, né? E agora que eu tô em jejum, isso parece bem mais difícil de acontecer, porque a minha cabeça tá o tempo todo pensando, cara, tua barriga tá vazia, cara, tu tá com fome. E às vezes a gente fica pensando, poxa, será que eu tô muito fraco? Será que eu vou desmaiar? Será que meu corpo vai aguentar? Né? E veja que o foco, tudo que era problema que eu tava pensando muito, né, semana passada e até então, né, isso deu uma reduzida assim, ó, absurda, gente, absurda. E tudo que eu posso pensar agora é, cara, eu tô com fome, cara, eu queria comer, né, eu queria isso, eu queria aquilo e tal, né, e você vai perdendo o foco dessas outras coisas e no fim vai ficando claro para você que, cara, essas coisas às vezes elas
ocupam a nossa cabeça, as nossas preocupações, e elas nem são tão importantes assim. A gente uh, coloca certas coisas na nossa vida num pedestal que não deveria estar ali, não deveria ter toda essa importância na nossa vida, né? É quase às vezes, né, gente? Às vezes a gente está idolatrando algumas coisas da vida, colocando elas num lugar, num centro da nossa vida que não devia ter esse peso inteiro, né? Então, veja, gente, são reflexões que eu tô tendo até agora. Esse é recém o primeiro dia. Logo mais eu vou vir aqui com outros relatos, né? Mas compartilhando um pouco com vocês aqui do que eu fiz até agora, né? Bom, resumindo para vocês como foi meu dia, né? Eu acordei, trabalhei, né? Saí, dei uma caminhada na rua de manhã enquanto estava resolvendo o negócio do carro, voltei para casa, trabalhei a tarde inteira e agora de tardinha eu dei uma caminhada com o meu cachorro, né? Também durante a tarde eu aproveitei para fazer devoção, fiz orações, cantei hinos com o meu violão aqui, né? Eu estou aproveitando esse tempo aí para também fazer meditações, para cantar louvores para Deus, para conversar com Ele, né? Acho que o, o jejum em si, ele faz sobrar um tempo que você gastava ali comendo, né? E agora, tipo, como vai sobrando mais tempo no teu dia, a gente vai preenchendo, então, ou com trabalho, ou com meditações, né? Com louvores. Eu tenho essa meta de colocar isso aqui como algo importante, né? E estou conversando com Deus, às vezes estou desabafando, escrevendo à mão, né? Então eu tô tentando levar isso também, especialmente para um lado de relacionamento com Deus, de uma conversa. Bom, e esse aí foi o meu primeiro dia. Quero compartilhar com vocês. Espero que amanhã eu esteja aqui para compartilhar as 48 horas desse jejum, né? E se Deus permitir, até as 72 horas. Não sei, gente. Não faço a mínima ideia do que eu vou sentir pela frente, porque se agora eu tô com a fome que eu tô, eu fico pensando em amanhã nessa hora, né? Eu realmente não faço a mínima ideia. Eu nunca passei disso. Então, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, bom, Deus o sabe. Mas esse aí foi o primeiro dia.